Sejam muito mais que bem-vindos a mais um podcast Momento da Virada. Estou com uma pessoa aqui muito especial, uma empresária de sucesso. Ela vai trazer para a gente muita novidade aqui, muita tendência, muita coisa legal. E a gente sabe, né, que um negócio que não tem inovação, ele perde seu valor. E sem valor, ele começa a brigar por preço. Tudo que é commodity, né, que a gente chama de commodity, que realmente não tem diferenciação, acaba tendo que se submeter a essa guerra de preços. Por isso que é tão importante você ter um produto inovador. Então, eu estou aqui com a Sofia Bombing. Seja bem-vinda, linda. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite, né? Porque eu sei que a agenda às vezes é muito corrida, mas obrigada mesmo por ter aqui com a gente para poder contribuir com essa moçada. Imagina, o prazer é meu, estou super feliz de estar aqui, compartilhar um pouco da minha experiência com o pessoal. Acho que a gente tem muito para falar. Sim, deixa eu primeiro apresentar a Sofia, então vou pegar aqui minha colinha. Ela é sócia e proprietária da Cord, uma loja maravilhosa, tá? De tapetes personalizados. Quero que você fale um pouquinho da Cord, aliás, fale muito da Cord, porque realmente eu sou bastante fã. São tapetes 100% feitos à mão, exclusivamente no Brasil, por tecelãs brasileiras, né? Ela também é uma tecelã de mão cheia, essa parte eu não sabia, que sabendo agora, muito bom. Imagina, ausistenta. Formada em moda e prestou consultoria de estilo durante 2 anos, ou seja, a tendência é com ela mesma. E tem um fato curioso aqui, que em 2017, que ela se juntou com as amigas para esse propósito de criar um produto único, e a Sofia, ela é extremamente criteriosa com isso. Realmente tem um controle de qualidade muito grande, tanto do projeto que ela apresentou para o cliente, para que a gente realmente seja fidedigno ao que a gente ofereceu para o cliente no desenho, né, no projeto, quanto a entrega, quanto a experiência. Então, ela se preocupa bastante com isso. E são 3 sócias, né? Ela está representando aqui as 3 sócias, que é a Vitória, a Marília e a Sofia. Nem esperavam que iam ter esse tamanho sucesso com a Cord. Então, eu queria começar a nossa conversa aqui, Sofia, você me contando um pouquinho da sua formação, por onde você começou. Me conta um pouquinho de você. Tá, bom, vamos lá. Eu sou formada em moda, como a Fê falou, sou formada em moda pela Santa Marcelina, e eu acho que um dos atrativos quando eu busquei me formar, ter uma profissão, era algo que eu conseguisse trabalhar com cores, com texturas, com essa parte estética que sempre foi a minha paixão. Eu acreditava que era moda, né? Achava que estava ligado muito à roupa. E depois da faculdade eu fui ver que não passava por ali o meu desejo, né? Meu desejo era outro, era muito mais pela parte de decoração. Eu até tive uma loja já, meu primeiro empreendimento não foi a Cord, eu tive uma loja de decoração, onde na verdade era um garimpo. A partir daí que eu já fui começando a virar minha cabeça e pensar nessa forma de sempre trazer algo novo, né, para o meu cliente. Essa loja chamava Garimpo Chique, ela existe até hoje, ela é uma loja ateliê no interior de São Paulo. Depois, quando eu casei e me mudei para São Paulo, eu saí da sociedade, deixei com a minha sócia, ela continua tocando super bem isso. E aí eu estava aqui em São Paulo, como eu tinha saído da loja, foi onde eu fui dar consultoria, porque eu também, ao mesmo tempo, sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. E na consultoria de estilo, a gente trabalha muito mais com a pessoa em si do que com a roupa, porque a roupa nunca foi o ponto principal. Trabalhei durante 2 anos como consultora e nas horas vagas eu sempre gostei muito do feito à mão, então eu sempre bordei, eu sempre pesquisei, sempre tive um monte de livros, bordava raiolo, enfim. Tudo do feito à mão eu sempre gostei muito e foi onde eu comecei a fazer aulas de tecelagem, de tapeçaria mesmo. E aí naquilo eu encontrei uma paixão, assim, eu falava, gente, a gente precisa, né, na minha cabeça eu quero fazer alguma coisa disso, eu quero dar sentido para essa arte que é maravilhoso, a arte de tecer, de estar com a mão ali, de criar, né, um tecido, nada mais é do que isso.
E aí eu fui buscar referências do que aquilo podia virar, já tinha várias ideias na cabeça, e isso vem muito do empreender, não basta você só ter ideias, você precisa sair do papel. E eu sempre fui de só ter as ideias, tipo, tirar aquilo da cabeça, para mim sempre foi muito difícil. E aí é onde entra as minhas duas sócias, a Marília e a Vitória, que quando eu me juntei com elas, que a gente deu vida na corda e deu sentido da tecelagem virar esses tapetes lindos que a gente faz. Então, você sempre foi essa pessoa criativa, sempre teve as ideias, e aí as suas duas sócias te complementam nessa questão de executar, de colocar essa parte criativa realmente num protótipo para virar um produto, e esse produto ir para as prateleiras, é isso? Exato, porque não adiantava nada eu ter um monte de ideia na cabeça, saber fazer, mas para mim sempre foi difícil, mas essa parte de entrar em ação. E mais ainda, eu acho que de acreditar. Hoje eu acredito 100%. Talvez é o que eu mais daria dica para quem quer empreender, é acreditar, assim, vai que vai dar certo, entendeu? Porque eu ficava, mas e se eu não acho que os desenhos que eu faço para virar um tapete sejam tão legais? Eu nem acho que alguém vai se interessar em comprar isso. Isso sempre ficou na minha cabeça. E aí, a parte delas, quem falava, não, isso é muito legal, a gente vai vender sim, alguém vai gostar. E aí, tudo aconteceu. A gente não imaginava, foi como você falou no comecinho mesmo. A Ford é uma alegria muito grande pra gente, e um dos pontos é isso. Nem a gente acreditava. É um grande sucesso. Acorde, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é um grande sucesso mesmo, porque o produto é de qualidade, é diferente, é feito com carinho, então as pessoas esperam ansiosas para terem o produto, isso é muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sempre foi empresária ou você já trabalhou no mundo corporativo? Como é que foi sua carreira? Eu já, logo na faculdade, eu fiz estágio numa assessoria e depois eu trabalhei em algumas marcas de roupa como assistente de estilo. É, mas eu acho que é isso também, me enquadrar ali numa profissão e fazer aquilo que me mandavam fazer sem sair da caixinha, era o que eu não me enquadrava naquilo. Então, essa também sempre foi a minha vontade de ter um negócio, foi para isso, para eu poder colocar a minha criatividade, assim, mostrar para o mundo da minha criatividade. E aonde eu trabalhava, eu não tinha essa possibilidade. Então, eu acho que empreender também te dá asas para isso, assim, para você, enfim, fazer o que você achar que é possível, né? E acreditar que aquilo é possível e vai dar certo. E em qual momento você sentiu que foi o seu momento da virada? Porque uma coisa é a gente montar um negócio, e outra coisa é a gente viver dele. E perceber que pode ter sucesso, ele é lucrativo, ele é rentável, que a gente realmente montou um negócio de sucesso. Então, em que momento você falou, nossa, realmente agora, além de fazer o que eu gosto, eu sinto que é uma empresa realmente que está sendo construída e realmente isso aqui pode realmente dar certo? Desde quando a gente imaginou a Accord, eu acho que a empresa deu tanto essa virada e deu muito certo, porque primeira coisa, eu acho que é uma empresa com muito propósito. Então, isso eu acho muito legal, assim. Não basta você só querer fazer o que você acha bacana. Tem que ter um porquê, tem que ter um propósito atrás daquilo. Então, a gente trazer de volta essa tapeçaria feita à mão, principalmente feita no Brasil, isso eu acho que é um dos grandes segredos da nossa marca. Quando a gente foi fazer essa pesquisa de mercado dos nossos concorrentes e das lojas que tinham, né, os tapetes, a grande maioria é importação, tipo, que vem da China, vem da Índia, vem do Marrocos. E, poxa, aqui no Brasil mesmo, a gente tem grandes tecelões, assim, a gente tem essa mão de obra, e essa mão de obra precisava ser valorizada. Então, a gente acreditou nisso e trouxe a mão de obra brasileira, feito à mão. E aí, eu acho que nisso deu grande sentido na empresa, assim. Os nossos fornecedores, quando a gente encontrou, são essas comunidades que tem ao longo do Brasil, são pequenas pessoas, tem gente que tem um tear em casa e tece de casa mesmo, para ter uma renda extra. Então, foi nesse momento, quando a gente começou a ver a produção daquilo ter sentido e as pessoas comprando, porque tinha uma história por trás do nosso produto, que foi a virada de que, tipo, isso vai dar muito certo mesmo, porque tem história.
Engraçado você dizer isso, viu, Sofia? Eu fiz acho que umas 4, 5 semanas atrás, uma entrevista com a Luísa Abram, que é uma empresária do ramo de chocolates, e ela traz essa questão, né, muito do cacau selvagem da Amazônia, de estar perto dos rios, e ela fala muito sobre a questão de trabalho escravo, né? Então você imagina que para um chocolate custar, sei lá, 5, 6 reais na ponta, o quanto, né, esse trabalho foi abusivo no meio da linha de produção. Então, eu acredito que também no seu setor deve acontecer muito isso, né, de você ver esse trabalho super abusivo fora do país, né, para fazer essas grandes produções de tapetes. E aqui não, o que você faz, eu quero que você conte um pouquinho dessa história, você estimula essa tecelã a ter seu próprio negócio, a Cord estimula a tecelã a ser uma empreendedora e realmente viver dessa profissão de uma forma extremamente respeitosa. Então, ela falou muito sobre isso e eu fiquei bastante curiosa para saber como é que funciona essa relação de vocês com essas tecelãs. Sim. Eu acho que para você ter uma ideia, desde do primeiro princípio, que é eu fazer um desenho, de imaginar como que aquele tapete vai ser, a gente já está pensando em não ter uma mão de obra escrava, no sentido de que quanto mais dificuldade eu tiver no meu desenho, mais aquela pessoa vai demorar horas para executar aquilo, dias, meses, e aquilo não vai ser rendável para ela. Então, até na hora de pensar no desenho que eu estou fazendo, é um jeito de pensar no quanto aquilo vai render e render em dinheiro para os tecelões. Então, muita gente pega alguns tapetes que vêm da Índia, que são incríveis, maravilhosos. Você olha e fala, como que alguém fez isso? E aquela pessoa fez aquilo com uma mão de obra escrava. Ela fez aquilo, ela demorou meses para fazer aquilo, e aquilo custou muito barato e chegou aqui no Brasil, entendeu? Então as pessoas acham aquilo uma obra de arte, mas não vem a história por trás daquilo. Então na Cord a gente pensa nos nossos tecelões até na hora de criar os nossos tapetes, certo? Por isso que a gente tem uma linha de geometria, a gente não é muito difícil a gente fazer curvas, porque tudo isso gera é difícil para eles fazerem e não é o propósito da Cord. A gente tem várias comunidades, então, assim, tem aquele que só sabe fazer um tapete liso, a gente tem o cuidado de mandar para ele só o liso, tem outro que já sabe tecer melhor, então ele já pega uns desenhos com grau de dificuldade maior. Então, tudo isso é pensado na hora da gente enviar para a produção. Outra coisa, a gente cresceu de uma forma, a gente é uma marca de tapetes hoje em dia que muitas pessoas nos procuram para revenda. Por algum tempo a gente falou, poxa, seria muito legal a gente abrir, né, isso para revenda, mas não dá, porque o que a gente paga para os nossos fornecedores impacta no preço que eu estou passando para o meu cliente. Eu não consigo enxugar para o meu fornecedor para poder enxugar para fazer essa revenda para depois vender para um cliente, entendeu? Então, tudo isso é propósito da nossa marca. A gente vem pensando nisso desde o comecinho. A Cord cresce, as fornecedoras, né, as tecelãs, os tecelões, eles também crescem junto com a marca. Isso é muito incrível, né? Sim. Isso Me é diz muito uma coisa, qual foi o seu grande aprendizado aí nessa jornada de empreendedorismo, de ser um empresário? O que você aprendeu aí na sua jornada? Eu acho que o principal eu acho que, por exemplo, no meu caso, ter sócia foi muito positivo para mim, foi o que me ajudou muito. E aí eu pego disso, não só tem uma sócia, tem gente que não quer ter sócio, mas assim, eu acho que você ter ajuda, saber pedir ajuda foi uma das coisas que mais eu aprendi para poder crescer. Então, você ter bons profissionais que trabalhem com você e você também entender que você não dá conta de tudo é muito importante. Eu acho que tem muita gente que começa empreendendo sozinho e é muito legal, mas chega uma hora que para crescer você precisa de ajuda, você precisa ter gente com você. Isso Não, eu tenho que falar uma coisa, porque assim, eu preciso dizer que vocês três são de uma classe, gente, as meninas para
para conversarem assim sobre um assunto difícil, sobre um conflito, porque lógico que tem, né? A gente precisa, tem essa divergência às vezes de opinião, que é super natural, inclusive eu acho saudável. É de uma classe, é de um respeito uma pela outra, que realmente eu sou consultora há anos e eu vejo que realmente elas conseguem divergir e ao mesmo tempo se respeitar, uma ouvir a outra e depois chegar no consenso. E é justamente porque elas são complementares. É. Cada uma tem a sua habilidade, né, Sô? Isso foi fundamental, assim, na hora da gente, quando a gente fala, mas como que surgiu o acorde? Três amigas, sempre, né, no começo era muito esse discurso. E aí depois a gente vem entender que não eram três amigas, eram três pessoas complementares de áreas diferentes que juntas criaram esse negócio. Então, eu sou da parte de criação, a Vitória, que é publicitária, formada em publicidade, ela é da parte do marketing, do comercial, e a Marília, que é economista, é da parte do financeiro. Então, assim, foi o match perfeito, né? A gente brinca. A gente nem imaginaria que fosse dar tão certo por conta disso. Exatamente, porque cada uma sabe qual é o seu talento, inclusive valoriza o talento da outra. É. Então, o fato de reconhecer o seu próprio talento, reconhecer o talento das pessoas que trabalham com você, faz com que você crie essa aura, né, de prosperidade, Sim. de abundância. Então, eu realmente admiro muito a forma como vocês tocam, por isso que Acorde é um sucesso. Sem Bom, contar estar com você, né? Isso é a base de tudo. E aí, falando um pouquinho de conflito, né? Eu queria saber se você teve algum conflito no meio dessa jornada aí, ou conflito de repente, não saber se um dilema, não saber se você estava no caminho certo. Conta um pouquinho pra gente aí sobre as suas dificuldades. No começo, você nunca acha que você está no caminho certo, né? Porque a história da Acorde não é só de sucesso. Quando a gente começou, a gente imaginava um outro produto, inclusive. Não 100% esse que a gente tem. A gente já pensou em outros modelos de tapetes que não deram certo. Então, eu acho... Sempre que a gente pensa em alguma coisa e não dá certo, a gente fica meio desanimada. Então, e empreender é isso, porque o tempo todo você tem que estar pensando em coisas novas. Então, nem sempre o que você pensou naquela hora é um negócio que vai dar certo. Daí você fala, putz, não, vamos voltar para trás um pouco. Daí você pensa de novo. Então, acho que é isso, assim. Acho que essa é a dificuldade, de sempre estar buscando. Me conta um pouquinho, quando vocês fizeram aquela collab e que explodiu de vender, que travou totalmente a entrega, que foi um problema bom que aconteceu aí na produção. Tem esses problemas, né? Que é o problema do conhecimento, que muita gente fala. A gente sempre... Uma das formas de inovação que a gente tem é fazer collabs e tudo mais. E uma vez a gente fez uma collab que a gente não imaginava, de um desenho, e a gente deu para um produtor só fazer, que era uma coisa mais difícil. E aí começou a vender, a gente falava, gente, a gente não tem produção disso, assim. Então, isso foi um aprendizado, para a gente ver que tudo que a gente vai vender, vai colocar à disposição das pessoas comprarem, a gente tem que acreditar que aquilo vai vender muito. Então, precisa estar muito estruturado a produção daquilo. É melhor a gente ter uma estrutura enorme de produção e não vender, do que você começar a vender e não ter como entregar. Então, tem essas coisas boas do crescimento que a gente sempre tem que pensar. Isso foi um aprendizado mesmo, foi bem lembrado. E como é um produto personalizado, não é em grande escala. Então, precisa realmente pensar nessa questão da produção, da entrega. Mas, assim, foi um problema ótimo no final das contas, né? Porque estourou de vender, você não tinha como entregar. Isso é muito bom. Esse e a gente depende de mãos, né? Da mãos das pessoas. Então, tudo pode acontecer. Talvez um produtor meu que faz aquilo quebrou o braço, enfim, tudo a gente tem que pensar num plano B. E era uma coisa que a gente não sabia quando a gente começou. Então, daí você vai aprendendo com os erros. E você se inspirou em alguém nesse universo de negócios, empreendedorismo, empresária? Teve alguém que você se apoiou ou se inspirou? Eu acho que me inspirar não me veio, assim, uma pessoa na cabeça, assim, não vou falar dona da Amazon, não é isso. Eu acho que quem me inspira todos os dias, por mais beabá que seja, eu acho que são minhas sócias, assim, elas que me inspiram de cada vez mais
ir além, assim. Então, eu ainda, como sou da parte de criação e desenvolvimento de produtos aqui na Cord, vira e mexe a gente tá ali né, na mesmice, no limbo e tal, e é elas que vêm me provocar. Sofia, e aí, quando vai ter modelo novo? Sofia, e aí? O que você tá bolando? Então, são elas que me inspiram, assim, de buscar cada vez mais novidades e coisas legais. Então, eu acho que eu falaria elas. E, assim, quando vocês resolveram, eu sei um pouquinho da história, né? Mas quando vocês resolveram, de fato, se juntar, como são três amigas de longa data, as famílias se conhecem, né? Os pais se conhecem. Quando vocês resolveram criar essa empresa, como foi a reação das pessoas, né? O que as pessoas acharam disso? É engraçado que a gente não contou para ninguém quando a gente foi. Jura? Que legal! Desde o começo da Cord é legal também, porque quando a gente pensou em criar algo juntas, foi porque eu encontrei a Vitória na papelaria, eu estava trabalhando numa empresa, não estava feliz, ela também estava trabalhando num outro negócio, não estava feliz. Ela, vamos criar alguma coisa juntas? Eu falei, vamos, lá estavam fazendo uns tapetes super bonitos e tal. Eu falei, é verdade, vamos pensar em alguma coisa. Ela, vou chamar a Marília, que também está querendo empreender. Daí a gente criou um grupo no WhatsApp que chamava Mentes Brilhantes. Que legal! Começou a trocar as coisas e a principal coisa, a primeira coisa foi que a gente combinou. Não vamos contar para ninguém, não vamos contar para os nossos pais, porque já tinha aquela impressão de tipo, tá lá, as três vão querer, tipo, brincar de trabalhar, vão, tipo, tentar abrir alguma coisa. Então, a gente não queria ter esse olhar das pessoas. A gente já queria vir com alguma coisa pronta. Tipo, olha, é nisso que a gente está trabalhando. Então, a gente trabalhou por meses sem contar para ninguém. Eu acho que meu marido sabia que eu estava ficando sócia das meninas, mas nem ele sabia tanto do modelo de negócio. Acredito que do lado das meninas também. Mas para os nossos pais, para os nossos amigos, a gente não contou para ninguém durante meses. Até a gente ter o nome da marca, até a gente saber que o tipo de tapete que ia ser, como ia ser, a gente não contou para ninguém. Aí depois que a gente contou, e no começo não acreditaram, ninguém acreditou, ainda julgaram da forma de tipo, lá vão as três, vão lá ver o que elas vão fazer, vão, sei lá, brincar de trabalhar. Não acredito! E você já estava com o negócio pronto na hora que vocês anunciaram. Exato. E agora, então, a gente faz até questão, assim, de falar nossos números, nossas metas, onde a gente está chegando, porque, assim, ninguém acreditava. Nem a gente mesmo, quase. Mas, porque os pais das três são empresários também, né? Então, o pai das três. Então, imagina, né? Eles pensando, não, isso aí é uma brincadeira de criança, porque a gente não cresce para os pais, né? Essas meninas aí, elas não vai dar muito tempo, elas vão cansar, e aí o sucesso que veio. E como que é a reação deles hoje? O que eles falam hoje? Eles são super orgulhosos. Eles adoram falar com os amigos. E aí, quando sai na Vogue, minha mãe manda para as amigas dela. Daí, quando saiu agora na Vogue inglesa de interiores, daí é o máximo. Daí, a hora que as mães se encontram, só fala dos negócios da gente. É o máximo. Eles acham o máximo. O pai de uma das nossas, que é super focado em números e tal, quando a gente fala os nossos números, ele fala, não é possível, me explica como, nem eu sabia que dá tão certo, não é possível, nem ele acredita, assim, porque é uma coisa séria mesmo, virou um negócio, assim, quando eu falo que eu tenho um estagiário, que eu tenho um assistente, até para mim é difícil entender, tipo, onde eu cheguei, sabe? Muito legal. Olha que coisa, né? E hoje realmente é um sucesso, as pessoas adoram. E me fala um pouquinho sobre a essência da Cord, né? De onde vem a inspiração, como é que você cria as peças? Conta um pouquinho sobre a parte de inovação. Tá, eu acho que, como eu já falei antes, o fato de eu saber que é uma pessoa que está ali, que vai fazer manualmente aquilo, já impacta diretamente no meu processo criativo, né? Então, de ser algo possível de se fazer. Eu busco referência em livros, numa viagem que eu fiz e vi algum formato legal, um piso legal, mas sei lá, em todo lugar eu estou ali sempre observando formas para colocar aquilo no papel. Depois a gente passa por um processo de saber se aquilo vai dar certo, então de ver se o pessoal tem capacidade para criar aquilo. E aí a gente coloca para venda. E aí quem vai falar também, assim, se deu certo ou se não deu, são os nossos clientes. É o público. Exatamente. Você sempre vai saber se está dando certo, se não está, o caminho que você está. Quem tem a resposta para tudo é seu cliente.
Então, já teve tapetes que eu fiz que nem eu achava, não, tá bonito, mas vamos ver. E foi um super sucesso. Já teve tapetes que eu fiz e falei, esse, nossa, tá no máximo. E não foi tão legal. Então, é por aí. Eu acho que o processo criativo é isso. Não é só eu viajar no desenho. Tem que pensar em quem vai fazer aquilo, também de ser uma forma comercial de vender. Tem tudo isso por trás. Se você pudesse dar alguma dica para quem quer diferenciar, quer se diferenciar, né, no universo tão competitivo que existe hoje em dia, qual dica você daria? Eu acho que primeiro você precisa entender muito bem o público que você quer atingir. Eu acho que você só vai saber inovar se você souber com quem que você está falando. Então, pode ser que para você vender algo para um público de 60 anos, você precisa saber o que você está colocando de diferente para ele. Então, acho que esse é o principal pesquisa que eu acho que você tem que fazer, é o seu público-alvo, e pesquisa de mercado também, assim. Onde você está entrando? Quero fazer camiseta, mas é só fazer camisetinha? Não. O que teria de diferencial? Então, é pesquisa em cima de pesquisa. Pesquisa de público-alvo, pesquisa de mercado, pesquisa de material. Eu acho que uma das coisas que a Cord inovou muito foi de trabalhar com algodão 100% reciclado. A maioria dos tapetes, hoje em dia, é feito de lã ou de chenille. No entanto, a gente quis trazer um material totalmente reciclado, sustentável. Então, só isso já deixa o nosso produto mais inovador. Então, assim, desde o material que você usa até a forma de linguagem que você vende aquele produto, pode ser uma inovação. Nossa compra também, nossa experiência de compra não é. Você não vem aqui na loja e sai com um tapete na mão. A gente personaliza o seu tapete, a gente faz junto com você, você escolhe as cores, o tamanho. Então, essa experiência de compra também é super inovadora. Então, cada detalhezinho é inovação. E isso tudo vem através de muita pesquisa. Não querer ir no efeito manada que a gente chama, né? Que é atender todo mundo o tempo todo, para todos os públicos, faz toda a diferença. Você vai vender um produto diferenciado, que tem um valor, às vezes, diferenciado também, porque esse público ele busca uma experiência diferente, ele busca uma proximidade com essa marca, né? Não é mais um produto que ela está comprando, então realmente ela está ali próximo. E para isso tem que acertar exatamente qual é o nicho, qual é o público que realmente valoriza esse tipo de coisa. Então, a sustentabilidade ela está super em alta hoje, não foi sempre assim, né? Mas hoje faz diferença na hora de você se posicionar, faz muita diferença. Aí a gente está vendo o movimento de ESGs, né? Que são as empresas sustentáveis, que tem aí um protocolo de sustentabilidade bem elevado, que hoje já levanta essa bandeira com muita facilidade. Nem sempre foi assim. Quando a Cord foi lançada, não era tão pop assim como é hoje. Né? Então, esse é um grande diferencial. E aí eu queria saber que muitas vezes algumas pessoas têm vontade de abrir o seu próprio negócio e se prendem muito ao que elas precisam se reinventar, o que elas deveriam fazer, né? Como que elas deveriam inovar. Qual que é o seu conselho para quem está abrindo o seu negócio agora? Então, assim, uma coisa é você já ter um negócio consolidado e começar a fazer pesquisa de mercado com os clientes que você tem hoje. Outra coisa é você iniciar um negócio do zero. Por onde você começaria? Qual que é o seu conselho? Eu acho que primeiro eu pensaria com o que eu quero trabalhar, porque eu acho que tem, né? Imagina, no mundo você pode abrir qualquer coisa, né? Então, eu acredito hoje, como consumidora, que as pessoas buscam comprar ou consumir, mesmo seja assistir uma série de televisão, enfim, algo que tenha história. Então, eu hoje acho que para quem for empreender, precisa ter um negócio. Acho que é isso, que tenha gente por trás, que conta história de alguma forma, para mim esse é o diferencial se eu fosse comprar alguma coisa ou consumir alguma coisa, eu veria isso. Então, acho que você tem que pesquisar como deixar de ser uma coisa simples. Não sei, achei difícil.
Porque o que acontece hoje? A gente tem tudo muito à disposição. Tudo Sim, muito à disposição. Então, a grande questão é a conexão. A exato. conexão com a sua marca, a conexão com a história da empresa, a conexão, criar essa empatia, essa proximidade. Tá. Para quê? Porque as pessoas comprem, sejam embaixadores da tua marca. Sim, Né? Então, é muito importante, nesse momento de estratégia de diferenciação, você criar o seu cliente ideal. Quem é o cliente ideal? Aquele que compra de você e que fala bem da sua marca. E para total. ele fazer isso, ele tem que ter um vínculo com a sua marca, né? Ele tem que estar próximo da sua marca. Ele tem que ser íntimo da sua marca. A gente só fala com propriedade de algo que a gente tem intimidade. É. E a empresa precisa criar essa experiência de intimidade. Por falar em intimidade, aonde as pessoas acham vocês, né? Por onde que a gente acha acorde para criar essa intimidade? Conta para mim. Ó, a gente tem nosso site, que é www.cord.com.br. Lá a gente tem todo. Tem várias opções de tapetes. Porém, como a nossa marca é personalizada, você pode ter um tapete ali que você amou, só que você quer mudar do verde para o vermelho. A gente faz. Pode ser que não esteja lá. Hoje a gente acabou de inaugurar no site essa semana uma abinha lá que você cria seu tapete dentro do nosso site. É muito Nossa, simulador? mais exato, um simulador. Que Vai lá e legal! aí você mesmo pinta, você pode passar horas ali brincando de pintar, não gostei dessa cor, vou trocar por essa e tudo mais. Daí você salva a imagem e entra em contato com a gente para a gente produzir. Daí você fala exatamente o tamanho, a medida que você precisa, e a gente dá continuidade na compra. Para quem quer ver ao vivo os nossos tapetes, a gente tem um showroom, que é um escritório, que é daqui onde eu tô, que a gente tem todas essas amostrinhas. Tem muita gente que quer pegar, que quer sentir, né, essa textura. Tem a nossa tabela de cor, que também, vista ao vivo, é muito melhor do que na tela de um computador. Então, você pode agendar um horário e vir aqui. A gente vai amar receber, vamos tomar um café juntos, a gente vai contar a acorde. E também vamos criar aqui junto com você o seu tapete. Muita gente fica se perguntando, poxa, mas se eu quero verde no lugar do vermelho, mas eu tô vendo aqui o verde, como que eu vou imaginar o vermelho? A gente faz as nossas criações todas, são feitas virtualmente, numa amostrinha virtual, e aí a gente monta uma apresentação para a pessoa, para o cliente, com todas as opções que ela pediu. Então, ela quer 5 tipos de combinações de cores diferentes, a gente vai criando até chegar no tapete que a pessoa para e fala, era assim que eu tinha imaginado. Isso não tem custo nenhum, só mesmo depois que finalizar, que bater o martelo, é esse tapete que eu quero, a gente efetua a compra. Então, esse processo todo de criação não tem custo. A gente convida todo mundo que tem vontade de ter um tapete em casa, participar dessa experiência mesmo, de você ter um produto na sua casa que você ajudou a criar. Não que você foi lá na loja, apontou o dedo e falou, eu quero esse, um monte de gente também comprou o mesmo tapete que você. Então, isso que eu Olha que acho legal. carinho. Tem Isso nosso que é se aproximar do cliente, exato. né? Um carinho especial. E aonde encontra vocês no Instagram? Como é que vocês estão no O Instagram? Instagram é Cord, Koord, e 2 underlines. E também muita gente faz compra por WhatsApp, direto no WhatsApp. A gente tem a Vi, que vai atender vocês muito bem. É uma das sócias também aqui da Cord. E a gente vai fazendo por lá, ela vai perguntando quais as cores que você gosta, a gente manda sugestões de modelos, a gente está sempre ali de mão dada com você para te ajudar nisso. Muita gente manda foto da casa, daí aparece o cachorrinho, enfim, a gente ajuda no que precisar, assim, a gente dá dicas de como ajudar na manutenção do tapete, o pessoal que precisa fazer lavagem aqui em São Paulo, a gente tem um profissional ótimo que vai na casa e pega, a gente assim, faz de tudo para ser muito próximo do cliente, não só no pré-venda, mas no pós-venda também. Esse é um lema da nossa empresa, assim, tá sempre ali o que precisar de vocês. Uma coisa outra muito legal que eu acho, eu não cheguei a falar aqui, os nossos tapetes são dupla face, então do mesmo jeito que ele é de um lado, ele é do outro. Isso ajuda muito Não na hora. acredito. Isso eu não sabia. Pois é. Muita gente não sabe, né? E no fim vai passando e a gente esquece de falar. Gente, Mas isso é incrível. é É muito. muito diferente. Às vezes a pessoa manda, meu tapete tá meio sujinho, não sei o que lá. A gente fala, ó, calma, tapete suja.
Mas se já tá muito sujo, vira ele, que ele vai ser igualzinho. Daí a pessoa vira, ainda tem mais um tempo para depois mandar lá. Que legal! Olha o diferencial. Tá vendo? Isso que é inovação, isso que é diferenciação, isso que é entender o cliente. Imagina, quem atende o telefone é uma das donas. Quem faz o projeto para você personalizado é uma das donas. Então, assim, isso é carinho, é cuidado, é se preocupar com o cliente. Por isso que eu gosto tanto dessa marca. Fico tão feliz de receber você aqui. Muito obrigada. Pena que tá acabando. Adorei contar um pouco, né, da nossa empresa. Tem muito ainda para falar. Posso ficar horas aqui falando. Cada hora eu vou lembrar de um detalhezinho, igual eu lembrei agora do que é dupla face, mas cada hora eu vou lembrando de um Mas é por detalhe. isso que é um sucesso, porque justamente é personalizado. A preocupação delas sempre foi com atendimento, a excelência do atendimento ao cliente. Então, estou falando que eu realmente acompanhei de perto, tá, gente? Então, assim, eu falo para vocês, eu só convido pessoas para o canal que são de verdade, que falam o que fazem. A atitude é igual às palavras. Porque coerência, para mim, é o meu lema. Eu acho que as pessoas só podem falar daquilo que elas têm propriedade. E a Cord pode falar, sim, com muita propriedade, porque é um grande case de sucesso. Obrigada, viu, Sô? Por ter Obrigada. aceitado o convite. Adorei. Convido todo mundo, então, para entrar ali no nosso Instagram, seguir a gente, vai no nosso site, vai ficar brincando lá antes de dormir, tá com insônia, bota lá no tapete, fica brincando, entendeu? A gente tá aí para conversar com vocês e ouvir também críticas e tudo. Mas vem conhecer a gente. Ótimo. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Um beijo, Sô. Boa noite, beijo. Tchau, tchau.